Igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, por favor, pegue sua Bíblia e abra comigo no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Apenas. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, quem achou, diga amém. Leiamos então a palavra do Senhor. Apenas o versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel diz assim. Na minha versão diz assim: Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Amém? Só até aí, que Deus nos dê uma boa palavra nessa noite. Igreja, estava pensando sobre esta ministração dessa noite e refletindo um pouco sobre, de um modo geral, o poder, digamos assim, o poder de uma pregação, pastor Rangel, na vida de quem escuta. A minha indagação foi: qual o poder uma palavra de Deus, em sendo ministrada, produzir efeitos e resultados na vida daqueles que a escutam? Porque eu pensei, ainda que durante o culto alguém glorifique, alguém testifique, ainda que ao final do culto alguém diga, Deus falou comigo, a minha pergunta foi: o que acontece depois? Por exemplo, ainda que Deus fale com a gente na quinta-feira, ainda que a gente diga que Deus falou através do pastor, do pregador que assim pregou, o que muda na sexta, através da nossa vida, através dessa ministração? Por isso que a Bíblia diz que da palavra a gente não deve ser apenas ouvinte, mas praticante. Porque essa palavra não pode morrer aqui. Você deve entrar no teu coração, tu deve levar ela para casa e praticá-la lá. Porque há algumas formas de Deus falar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para ensinar, para corrigir e para consolar. Se a palavra nos ensina, se eu posso dizer, Deus falou comigo e me ensinou nessa noite, eu obrigatoriamente, por fé, devo obedecer o que Deus falou comigo. E à medida que o que o Senhor me ensinou, eu devo colocar em prática lá fora. É assim que acontece numa sala de aula. Eu aprendo e pratico. Estou introduzindo essa mensagem dessa forma para lhe dizer que já algumas quintas-feiras nós estamos aqui no Projetando 2023. Eu imagino que muitos de vocês, não todos, entraram nesse culto, nessa igreja nessa noite, com algum projeto em mente. Alguns estão vindo talvez pela primeira vez no Projetando, alguns vieram todos os cultos, alguns estabeleceram propósitos por meses, outros talvez estabeleceram propósitos por ano. Fato é que facilmente você chega num culto como esse, que tem esse tema Projetando 2023, e que você coloca projetos na sua mente. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que tem alguns projetos e tem que colocar diante do Senhor. Se assim não foi, você ainda tem alguns segundos para fazer, que é colocar alguns projetos diante de Deus para 2023. O objetivo dessas quintas-feiras é justamente te ajudar em fé, te instruir em fé e através da palavra, do que você tem que fazer para alcançar aquilo que Deus tem testificado no seu coração para o próximo ano. Mas te digo, muita coisa não vai se cumprir, não é pelo pastor que prega, ou não é pela falta de fé do Projetando, mas é pela falta de prática da palavra. Então o que Deus tem falado com a gente nas últimas quintas-feiras, e o que Deus vai falar hoje, eu preciso aceitar por fé, que é Deus falando comigo, sobre o que eu preciso fazer para que em 2023 eu viva aquilo que Ele tem testificado no meu coração e aquilo que eu quero viver em 2023. Então muito do que eu vou viver em 2023 passa pela minha fé e passa pela minha coragem em acreditar na palavra e em praticá-la lá fora também. Porque não adianta eu escutar uma palavra que você tem que agir por fé e amanhã você agir com covardia, com medo, com timidez. Mas como nessa noite,
eu estou pregando para uma igreja que veio aqui para ser ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o teu coração está aberto e aquilo que você tem projetado diante do Senhor, eu quero acreditar, não porque sou eu, mas porque Deus está aqui, a obra é dele, a igreja é dele, a palavra é dele, que hoje tem instrução de Deus para a gente vencer em 2023. Quero falar com vocês projetando 2023. Perceba que projetar geralmente é fruto de uma mente saudável. Vou explicar. É difícil você ver alguém em uma grande prova, em uma grande dificuldade, projetando alguma coisa para o próximo ano, para o próximo mês, etc. e tal. Explico melhor. Por exemplo, alguém que está muito ruim num leito de hospital, dificilmente, presbítero Anderson, você vai ver ele projetando alguma coisa para os próximos meses. Se você pegar alguém que está numa dificuldade muito grande, no casamento, na família, dificilmente você vai ver ele tendo fé para projetar alguma coisa para o próximo ano. O grande problema é esse, é que geralmente em tempos de grande dificuldade, a gente não consegue projetar muitas coisas. Em dias de muita luta, em dias de choro, em dias de prova, a gente não consegue sonhar muito, a gente não consegue projetar muito. Na realidade, geralmente em dias de prova, em dias de luta, o que a gente realmente quer é sair daquele dia. Não importa o que eu vou fazer ano que vem, eu quero sair desse problema que eu estou enfrentando hoje. Então, geralmente, quem projeta alguma coisa é porque mais ou menos está numa situação tranquila na área da vida, que consiga projetar, ainda está de pé. O problema é quando enfrentam tantas dificuldades, tantos problemas, que já não consegue mais sonhar, que não consegue mais projetar, não consegue mais planejar. Já ligou o modo automático e está dizendo assim: pode ser o que vier está bom, eu não consigo mais nem sonhar com o que eu quero para a minha vida. Porque talvez bateu tanto na porta e a porta nunca se abriu, que ele falou, não vou bater mais, porque ela não vai abrir. Talvez tentou tantas vezes, nadou e não conseguiu chegar onde queria, e está dizendo, não vou mais nadar não, vou morrer aqui mesmo, está bom do jeito que está. Então, geralmente, a mente que vai projetar é porque está mais ou menos. O difícil é quando você está no chão. O difícil é quando você levou uma rasteira da vida e não está conseguindo levantar. Então, nesse cenário, você não consegue projetar muita coisa. Só que, meus irmãos, eu costumo dizer que Jesus nunca enganou ninguém. Jesus foi muito claro. Por conta do pecado, nesse mundo, vocês vão ter aflições. A Bíblia diz em Eclesiastes, a Bíblia fala o seguinte, olha, vocês vão ter dias bons, mas vocês também terão dias ruins. Aí Eclesiastes fala, no dia bom, comemora, se diverte, celebra mesmo. Mas no dia ruim, reflete um pouco, considera o que está acontecendo. Mas saiba de uma coisa, Deus fez tanto o dia bom, como também fez o dia ruim. Só que a nossa geração, pastor Rangel, pastor Antônio Márcio, há 2 quintas-feiras pregou um pouco sobre isso, a nossa geração, ela está sendo ensinada no imediatismo. Então o que acontece? A gente quer tudo aqui e agora. É a geração, como diz por aí, é a geração fast food, é a geração drive-thru. Você quer passar na igreja, pegar o teu milagre e sair fora. Então o que é a nossa geração imediatista? A gente quer tudo aqui e agora. A nossa geração não sabe esperar, a nossa geração não sabe passar por processo, e a gente está tentando cobrar isso de Deus, porque quando a gente pede alguma coisa que a gente está precisando muito, e Deus não entrega no tempo que a gente quer forçar Deus a ser imediatista. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda pelo meu problema, Deus não muda pela minha necessidade. Deus continua sendo Deus e tratando o homem da forma que Ele quer tratar, porque Ele é soberano. Dessa forma, nós não temos um Deus que é fruto de resultados, nós temos um Deus de processos. Um Deus que te ensina o caminho que você tem que seguir. Só que o que muitos de nós queremos é um gênio da lâmpada mágica. Eu quero um desejo aqui, Senhor, me dá aqui e agora, e Deus, toma o desejo. Só que Papai do Céu, mesmo tendo um propósito de você chegar lá do outro lado, no início Ele já começa a tratar a tua vida, e Ele vai com você pelo processo. Por que muita gente não recebe milagre? Porque no caminhar do processo ele desiste. Há quem diga que o ser humano comum sempre vai, há quem diga que muitos crentes desistem a um passo do lugar que Deus vai abençoá-lo. Sabe por quê? Porque geração imediatista não suporta o processo, não suporta esperar, não suporta o caminho que Jesus estabeleceu. Então no meio do caminho ele desiste. Então não é que Deus é ruim, não é que Deus quer abençoar, é porque Ele não está suportando o processo por fazer parte de uma geração de imediatismo. Então a geração imediata quer tudo aqui e agora, só que Deus não.
Deus quer ensinar o processo de como você vai conquistar. Lembra do povo de Deus para conquistar a terra prometida? Deus não chegou e falou assim, ó, Abraão, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra. Abraão saiu da terra e encontrou a terra prometida. Não. Teve um caminho, teve um processo, até Deus chegar lá. Só que eu e você queremos tudo aqui e agora. Só que o nosso Deus não é movido pelo resultado. Deus tem propósito no processo. É por isso que talvez a bênção não chegou em 2020, a bênção não chegou em 2021, a bênção não chegou em 2022 ainda. Mas eu e você permanecemos de pé, crendo que por fim o nosso Redentor que vive irá se levantar. O nosso Deus é um Deus de processo e quer caminhar com a gente até a gente chegar lá. Por isso que muitas vezes a gente quer a bênção aqui e agora. E o que Deus tem para nós? Uma palavra de ensino. Para quê? Para não desistir no dia de aflição, para não desistir na noite do choro, para não desistir diante de uma porta fechada, mas permanecer disposto, de pé, dizendo, fiel é quem fez a promessa e eu vou chegar do outro lado. Sabe o que Deus tem para mim e para você aqui? Uma palavra de ensino nessa noite. Para quê? Para você não desistir da promessa, para você não desistir do propósito, para você não desistir do projeto, para você não desistir do plano, porque tem muita gente que começa e não consegue terminar, tem muita gente que empreende mas não consegue realizar. Mas aqui não, nessa igreja hoje tem alguém muito determinado a dizer, eu permaneço acreditando que meu Deus é soberano. E o que Deus tem para mim e para você? Ensinar como suporta a noite de choro. Porque como eu disse, planejar no dia bom é muito fácil. Você está cheio de energia, tudo está dando certo, você fala, eu vou projetar que vai dar certo de novo. Agora projetar quando 2020 não foi um ano bom, quando 2021 piorou e 2022 aconteceu tudo que tu não queria. Você vem projetando 2020, 2021 e nada do que você projetou aconteceu. Aí o pastor anuncia, vem projetando 2023, vem para ele. Você fala, já fui em tantos e nada aconteceu. Onde eu vim parar? Ó, do jeito que eu estou, nada aconteceu, nada se realizou. E aí, a fé vai lá embaixo. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para mim e para você, a fim de que nós sejamos ensinados a suportar o processo e não desistir dos nossos projetos e dos nossos planos. Eu vim pregar para uma igreja aqui que apesar de 2020 não ter sido um ano bom, de 2021, 2022 não ter sido nada do que você sonhou, para uma igreja que continua acreditando que a tua vida não está na mão do governo, não está na mão de homem, não está na mão de médico, a tua vida está na mão do teu Senhor, do teu Salvador, ao Criador dos céus e da terra. Ei, sabe de uma coisa? Escuta uma coisa. Sabe o que eu acho lindo? É que às vezes a gente duvida do poder que Jesus tem de fazer coisas. Aliás, de criar. Eu aprendo na Bíblia que em Deus e somente em Deus está o poder de criação. Só Deus tem poder de criar alguma coisa. Tudo que o homem faz, ele forma, porque a matéria-prima Deus já colocou na terra. O homem não cria uma cadeira de ferro, Deus já deu ferro, ele forma uma cadeira do ferro que Deus criou. Então só em Deus está o poder de criação. É por isso que quando a gente olha para a história de José, a gente vê que antes de José não tinha governador de Egito, Alexandre. E depois de José, não teve mais governador do Egito. Sabe o que é isso? Deus criou um cargo só para cumprir a promessa na vida de um homem. Se Deus fez isso na vida de José, também fará na tua. Eu vim pregar para uma igreja que acredita que se necessário for, Deus cria uma lei, Deus cria um cargo, Deus cria uma porta, mas Ele cumpre a promessa. A gente caminhar. Escuta uma coisa, nós lemos Ezequiel. O livro é Ezequiel, escrito pelo profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1 que nós lemos. Ezequiel vai fazer uma narrativa do tempo que ele está exilado. Mas escuta uma coisa. Ezequiel era de uma família sacerdotal. Ezequiel era de uma família de sacerdotes. E o senhor pastor Angel, que é mestre na palavra, sabe. Para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem de sacerdote. Não era escolhido. Não era opção. Você não podia pegar alguém de outra tribo e colocar para ser sacerdote. Sacerdote tinha uma linhagem, era familiar. Você precisava vir da família. E a família de Ezequiel era uma família de sacerdote. Apenas os da família sacerdotal poderiam se tornar sacerdotes. Ou seja, não era uma opção.
Então Ezequiel já cresceu com essa ideia: eu vou me tornar sacerdote. O que Ezequiel via de vida, o que Ezequiel via de realidade na vida dele, era ser sacerdote. Ele possivelmente viu seu bisavô, seu avô, seu pai sendo sacerdote, tio sendo sacerdote, todos a tribo de Levi servindo na casa, no tabernáculo. Então a visão de mundo que Ezequiel tem é ser sacerdote. E eu imagino que Ezequiel vai crescer com essa ideia na cabeça: eu vou ser um dia, eu serei sacerdote. E a vida de Ezequiel passa. A Bíblia não é precisa em dizer com qual idade você pode começar a ser sacerdote. Mas alguns versículos, alguns historiadores nos dão base para dizer que possivelmente aos 20 anos ele já começava a introduzir os levitas nos ofícios. Então com 20 anos o cara entrava, era como se fosse um auxiliar, um assistente, um aprendiz de sacerdote. Quando chegava aos 25 anos, nós vemos na Bíblia também uma outra chamada de pessoas aos 25 anos para começar a exercer algumas atividades de maior nível. Mas só aos 30 anos nós vemos alguém sendo chamado para ser sacerdote e exercer o ofício de fato. Ezequiel cresce na mentalidade: eu vou ser sacerdote. O meu sonho é ser sacerdote. O meu projeto de vida é ser sacerdote. Eu serei sacerdote. Ezequiel chega aos 20 anos, já é introduzido no serviço, ainda como auxiliar, ainda como assistente. Mas ele vê: o meu projeto está se tornando realidade. Eu já estou na carreira. Um dia eu serei sacerdote. Só que quando Ezequiel chega aos 25 anos de idade, acontece um trauma na história dele. Porque Babilônia vai sitiar, vai tomar, e Ezequiel vai ser levado cativo para uma terra que ele não conhece, para uma terra que ele não vai ser sacerdote, para uma terra que ele é simplesmente um escravo. Ezequiel tem um projeto de vida: eu serei sacerdote. Ele tem uma meta: eu vou ser sacerdote um dia. Aos 20 anos ele começa a entrar e ele vê que tem como, ele vê esperança. Mas quando chega aos 25, Ezequiel é roubado desse projeto e desse sonho, e ele é levado para um lugar onde ele não conhece ninguém, e lá ele é um escravo. Ezequiel vai para a Babilônia. E Ezequiel, que cresceu numa família de sacerdote, ele cresceu escutando o que Deus fez lá atrás. Ele cresceu escutando de um Deus que um dia abriu o mar vermelho. Ele cresceu escutando de um Deus que libertou o povo do Egito. Ele cresceu escutando de um povo que foi guiado por uma nuvem e por uma coluna de fogo. Não apenas isso, mas Ezequiel cresceu também ouvindo promessas de um futuro abençoado para ele. Cresceu escutando uma promessa de que ele vivia num povo que era escolhido por Deus, que herdaria uma terra prometida e que Deus abençoaria. Ele cresceu escutando o que Deus fez no passado e cresceu escutando o que Deus faria no futuro. Mas a realidade do presente, Ezequiel olha e vê o templo destruído, vê o seu povo levado cativo, e ele vê que a realidade que ele está vivendo não tem nada a ver com a promessa que Deus disse que ia acontecer. Ezequiel está com 25 anos de idade. Qualquer um de nós entraria numa crise de fé, porque o que ele escutou que Deus faria, ele não está vendo fazer. O que ele escutou que Deus iria fazer, muito menos, ele não vê sinal do cumprimento da promessa. Ezequiel está no meio de um povo exilado, e o que ele lembra: eu queria ser sacerdote, mas onde eu estou, nunca serei sacerdote. Ezequiel cresce diante dessa promessa, e quando ele chega na idade de 30 anos de idade, aqui começa Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Exatamente no dia que no ano que Ezequiel completa 30 anos, 5 anos ele já está exilado na Babilônia, 5 anos sofrendo. Mas Ezequiel um dia fala, no 30º ano, ou seja, no ano que ele sonhou realizar o sonho da vida dele, no ano que era para ele estar se tornando sacerdote, no ano que era para estar se realizando o maior sonho da vida dele, ele fala: eu estou no meio dos cativos, no rio Quebar. Ou seja, eu estou longe de realizar o meu sonho, eu estou longe de ver o meu projeto se realizando. O projeto dele era com 30 anos se tornar sacerdote, mas com 30 anos Ezequiel está longe da sua cidade, e mais longe ainda do seu sonho. Com 30 anos ele falava: eu serei sacerdote, mas com 30 anos ele está exilado. Mas Ezequiel
não cedeu às pressões de Babilônia. Ezequiel não trocou seu Deus. Ezequiel não se curvou diante de estátua para adorar. Então, quanto Ezequiel estivesse longe do sonho dele, então, quanto Ezequiel estivesse longe do projeto dele, Ezequiel um dia lembra o nome dele. O nome dele é Ezequiel, que significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. Eu fico imaginando Deus falando com Ezequiel e dizendo: Ezequiel, lembra do teu nome. Eu sei que você está olhando para a sua realidade, Ezequiel, e está falando: eu sonhei com esse dia, eu sonhei com esse momento, e esse momento ia ser de alegria para minha casa. Meu pai ia me ver sendo sacerdote, minha família ia ver eu realizando o meu sonho, mas eu estou no meio da Babilônia, eu não tenho chance de ser sacerdote, eu não tenho chance de realizar o meu projeto. E Deus fala assim: Ezequiel, lembra do teu nome, e lembra que não está na tua família, não está na tua força, não está no teu recurso, Ezequiel, mas eu te chamo, Ezequiel, para lhe dizer: sou eu que te fortaleço, eu que te torno forte. Ezequiel, permaneça de pé, Ezequiel. Como se Deus estivesse assim: Ezequiel tinha muitos motivos para, quem sabe, olhar para trás, largar tudo e ir embora, falar: eu desisto do sonho de ser sacerdote, porque era o sonho dele. Mas Deus fala assim: Ezequiel, eu te fortaleço. Ezequiel fala assim, só que aí no decorrer do versículo 1, aqui acontece uma coisa linda, porque Ezequiel fala: olha, no dia que eu sonhei ter realizado o meu projeto, no dia que eu realizei o meu sonho se realizar, no dia que eu sonhei com o meu projeto, eu me vi num lugar junto aos cativos, na beira do rio Quebar. Ou seja, o que eu projetei há 10 anos atrás para estar acontecendo hoje, está muito longe da realidade. Aqui entra a dificuldade da gente projetar. Quando a gente olha para a nossa realidade e não tem nada a ver com aquilo que a gente queria. A gente olha para a nossa realidade e não consegue ver nenhuma saída, nenhum sinal daquilo que a gente sonhou de se realizar. Nessa hora, os fracos não conseguem mais projetar. Aqueles que não têm a fé na rocha não conseguem mais projetar. Eles largam e falam: acabou para mim, não tem mais chance. Mas Ezequiel não. Ezequiel permanece de pé. Ezequiel fala: eu sei que há 10 anos atrás eu sonhei com esse dia, e esse dia não aconteceu na minha vida, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele vai se levantar ao meu favor. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que nessa noite talvez esteja vivendo exatamente isso. Esteja falando assim: eu sonhei que 2022 ia ser diferente. Eu tinha planos e projetos para esse ano, mas eu não vivi nada do que eu projetei. Pelo contrário, o que eu estou vivendo hoje não tem nada a ver com o que eu projetei. Eu estou longe de chegar onde eu queria. Mas a palavra de Deus é a mesma que Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará em meu favor. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? Ei, meu irmão, permaneça firme. Sabe o que Ezequiel fala? No ano que eu sonhei, no ano do meu projeto, eu me vi numa situação totalmente diferente do que eu queria. Mas acontece algo diferente, porque a Bíblia diz no versículo 1 que no 30º ano, a Bíblia diz no versículo 1: os céus se abriram. Ezequiel fala: no 30º ano eu estou longe do meu sonho, eu estou longe do meu projeto, mas eu vi os céus se abriram. No cenário que ele não desejava, na forma que ele não queria, porque ele está longe do projeto, ele está longe do sonho, ele está longe da promessa. No cenário que ele não desejava, foi o cenário que Deus escolheu para o céu se abrir para ele. Alguém entende essa palavra no nome de Jesus? Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Fica tranquilo, porque quem sabe seja nesse momento que você não espera, seja nesse momento que você está falando assim: eu vou desistir, não tem mais como para mim, acabou para mim. Talvez seja exatamente o momento que Deus resolveu abrir os céus, mas para quem continuou e perseverou em fé. Agora imagina a dor de Ezequiel. Imagina a dor de Ezequiel vendo tudo acontecer. Ele fala: cara, eu queria estar lá, eu queria ser sacerdote, e olha onde eu vim parar.
Olha a dor desse cara. E essa dor que Ezequiel sente, para algumas pessoas poderia ser a paralisia dele. E ele fala assim: André, acabou, cara, não aguento mais, eu vou desistir. Mas sabe o que Deus está ensinando para a gente aqui? Diante de projetos frustrados, ou diante de sonhos que não aconteceram, ou diante de cenários totalmente diferentes daquilo que a gente projetou, que dói, que a gente fala assim, não tem mais como. Sabe qual é a palavra de Deus para nós? Essa dor que você está sentindo, ou essa dor que você está carregando, ainda assim, não tem poder de parar o propósito de Deus na sua vida. Ezequiel precisou entender que, a despeito do momento, a despeito da tristeza, a dor que ele sentia, essa dor não era suficiente para parar o propósito de Deus na vida dele. Jó 42 vai dizer: eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem uma palavra profética para essa igreja nessa noite. Deus não mudou. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. O mesmo Deus que foi Ezequiel foi com Jó e é com você nessa noite. E a palavra dele para você é: fica de pé, permanece firme, porque os planos de Deus não vão ser frustrados. Ezequiel fala assim: cara, essa dor não pode me parar. Nesse momento que você não consegue entender nada, Ezequiel fala assim: eu estou longe do meu sonho, eu estou longe do meu projeto. E nesse momento que você não consegue entender nada, o céu se abriu para Ezequiel. Enquanto Ezequiel estava no caminho, lá na cidade dele, falando assim: você sacerdote, a Bíblia não diz que o céu se abre. Mas quando Ezequiel está num cenário que ele nunca imaginou, um cenário de dor, um cenário de tristeza, longe daquilo que ele achou que era o projeto de vida dele, a Bíblia diz que é nesse momento que Deus escolhe para abrir o céu para ele. Aleluia, eu sinto de Deus, então eu profetizo para crente que continua firme, para crente que não desistiu, para crente que está disposto a permanecer de pé. Sabe qual é a palavra? Aleluia. Sinto Deus nessa casa. Sabe qual é a palavra de Deus? Nesse momento que você não consegue entender, o céu vai se abrir para você. Eu vou repetir porque essa palavra é profética para alguém. Fica tranquilo. Se você está passando nesse momento que você fala assim: o que eu fiz para passar por isso? O que eu fiz para chegar nesse momento? O que eu fiz para não chegar onde eu queria? Sabe qual é a palavra de Deus para você? Quem sabe é esse momento que Deus escolheu para abrir o céu para você. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A gente não tem noção de tempo. Aliás, a gente tem noção de tempo, a gente não tem noção do que Deus pode fazer no tempo. A gente sabe que são 9h15 da noite. O que a gente não sabe é a gente sabe que são 9h15. E daqui a pouco será 9h30. O culto vai acabar. A gente tem noção de tempo. O que a gente não tem noção é o que Deus pode fazer no tempo. A gente sabe que são 9h15 e 9h30 vai acabar o culto. O que a gente não sabe é como esse culto pode acabar, porque isso só Deus sabe. A gente sabe que nós já estamos em dezembro e esse ano vai acabar. O que a gente não sabe, como esse ano vai acabar, porque só Deus sabe. A gente sabe que daqui a pouco será 2023 e a gente está projetando. O que a gente não sabe, como 2023 vai ser na nossa vida. Mas glória a Deus por isso, porque nessa noite tem uma igreja reunida aqui para dizer: eu confio no meu Deus e eu sei que Ele está cuidando da minha vida. Você não sabe, aleluia. Você sabe que esse ano está acabando. O que você não sabe é o que Deus pode fazer até esse ano acabar. Eu sempre repito isso porque eu acho profético, então eu repito mais uma vez nessa igreja. Eu continuo acreditando num Deus que não obedece protocolos de tempos humanos. Deus não depende de homem para fazer nada. Eu permaneço acreditando em um Deus que a pessoa dorme doente, mas acorda curada, dorme desempregada, mas acorda empregada, dorme com dificuldade financeira e acorda com a provisão. Eu acredito num Deus que tem poder de transformar histórias em questão de segundos. Essa dor que ele carrega não pode parar ele. Então não permita que essa fase difícil que você está passando te pare. Porque a Bíblia diz o seguinte: que no 30º ano, no ano que Ezequiel traçou o plano de vida dele, aquilo que ele mais esperava,
A Bíblia diz que ele viu o céu se abrir. Agora me diga uma coisa: para ver o céu se abrir, tem que olhar para onde? Tem como ver o céu se abrir olhando para a terra? Tem como ver o céu se abrir olhando para trás? Tem como ver o céu se abrir olhando para o chão, olhando para trás? Não basta Deus querer abrir o céu, eu preciso querer olhar para cima para ver o céu se abrir. Eu vim pregar para uma igreja que não depende da terra. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a terra determina quem eu sou e onde eu vou chegar. Então quando eu olho para a terra, eu vejo a concorrência do concurso, eu vejo uma doença que não tem cura, eu vejo um problema financeiro que os meus recursos financeiros não têm condição de suprir. Quando eu olho para a terra fala: vai morrer doente, não tem provisão financeira para você, você é muito pequeno, tem gente melhor do que você. Enquanto a gente olha para a terra, a gente vê que a terra determina quem a gente é. Mas quando a gente olha para o alto, a Bíblia diz: é de lá que vem o socorro. Não é que você é bom, não é que você tem recurso, mas de lá vem provisão, de lá vem a cura, de lá vem o renovo. Ei, levanta a mão e deixa eu profetizar. Se você quer ver o céu se abrir, tira o olho da terra e começa a olhar para o alto. Tira o olhar dessa terra, porque a terra não pode determinar quem você é. Ezequiel fala: no 30º ano eu estou triste, porque eu estou longe do meu sonho. Mas eu vi o céu se abrir, porque quando eu deixei de olhar para trás. Eu vi o céu se abrir quando eu deixei de olhar para a terra. Eu tinha muitos motivos para olhar para a terra e falar: acabou para mim. Se eu olhasse para trás, eu via a catástrofe que está a minha cidade e a minha família. Mas eu escolhi mudar o meu olhar. Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite? Deus está falando forte com alguém aqui. Pare de olhar para aquilo que deu errado. Pare de olhar para o problema. Para de olhar para aquilo que passou e comece a olhar para cima, de onde vem o teu socorro. Tira o teu olhar do passado, tira o teu olhar daquilo que já foi e abre o teu olhar para aquilo que Deus tem colocado diante de você. Ou o apóstolo Paulo não diz: me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que Deus tem colocado diante de mim. Tem muita gente que está chorando dentro de um quarto porque não está olhando para frente e não está percebendo o que Deus já tem colocado diante dela. Mas como ela só olha para trás, ela não consegue ver. Mas eu vim profetizar como profeta de Deus. Deus abre a tua visão hoje e você começa. Aleluia! Ezequiel fala: no momento mais difícil da minha vida, eu vi o céu se abrir quando eu mudei a minha visão. No momento mais difícil, Ezequiel olha, pensa, longe da família, longe do propósito, do projeto, a cidade acabada, sendo escravo, um cara que nasceu com a ideia: vou ser sacerdote. Pensa na tristeza que está Ezequiel. Ezequiel fala: mas no 30º ano, no ano que eu marquei na minha vida para ser o meu ano, eu vi o céu se abrir. E ele continua: e eu tive visões de Deus. Sabe o que Ezequiel está falando e talvez sirva para alguém nessa noite? No momento mais difícil da minha vida, eu olhei para Deus. Ezequiel fala: no momento mais difícil eu olhei, eu vi o céu se abrir e Deus me deu visões. Sabe o que Ezequiel está falando? No momento mais triste, no momento mais difícil, eu olhei para cima e Deus me deu um motivo para continuar vivendo. Deus me deu um motivo para continuar sorrindo. Deus me deu um motivo para continuar de pé. Deus me deu um motivo para continuar projetando. Deus me deu um motivo para continuar sonhando. Quem recebe essa palavra, levanta a mão. Porque hoje Deus, de uma forma profética, está dizendo para você: eu lhe dou mais um motivo nessa noite para o teu projeto continuar de pé. Eu lhe dou mais um motivo para você não desistir. Eu lhe dou mais um motivo para você acreditar que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Ei, igreja, sabe o que Deus está falando? Hoje é noite do céu se abrir e Deus lhe dá uma visão. É você que decide para onde você vai olhar.
Porque a Bíblia diz que Ezequiel olha para o alto e Deus dá uma visão para ele. E assim como Ezequiel, eu e você temos duas visões hoje. Ezequiel podia olhar para a visão da realidade que ele estava vivendo, ou ele podia passar a olhar para a visão que Deus estava dando para ele. Hoje eu e você temos duas opções, como eu disse, de ao sair desse culto praticar. Ou você continua olhando para o teu problema, para a tua dificuldade, para a tua limitação, para aquilo que você não consegue resolver. Ou você muda o obstáculo hoje e fala: não olho mais para trás, não olho mais para o chão, mas a partir de hoje eu olho para aquilo que Deus tem me mostrado, eu olho para aquilo que Deus tem revelado, eu olho para aquilo que Deus tem falado. Hoje você tem duas opções: ou você permanece olhando para trás e para aquilo que já passou, ou você fala: a partir de hoje eu olho para aquilo que Deus está se revelando para mim. Deus está falando com alguém nessa noite, e a palavra de Deus é muito do que você vai viver em 2023. Muito do que você vai viver em 2023 depende de onde você vai olhar, depende para onde você vai olhar. Você vai continuar olhando para o ano de 2020 que deu errado, para o ano de 2021 que não aconteceu, para o ano de 2022 que passou, ou você vai olhar para o alto e vai dizer: apesar do meu passado, apesar do meu presente, o meu futuro ainda está nas mãos do meu Criador. Eu vim lhe dizer para uma igreja que você não precisa se importar com o que passou, você não precisa se importar se o teu presente é o pior momento da tua história, porque a palavra de Deus é: o teu futuro ainda está nas mãos do teu Criador, que tem o poder de transformar histórias. Oh, aleluia! O que deu errado, Deus permitiu. O que deu certo, Deus permitiu. Mas quem sabe eu estou pregando para pessoas que estão com dores hoje de projetos não realizados, de sonhos que não se tornaram realidade. Mas a palavra de Papai do Céu, com muito carinho, como uma brisa suave para você hoje, que está como Ezequiel, com lágrimas, chorando, querendo uma resposta de Deus para esclarecer tudo. A palavra de Deus, com muito carinho, eu queria que você recebesse como uma palavra de pai para filho. É Papai do Céu dizendo para você: calma, toda dor carrega um propósito. Você precisa passar por isso. Deu errado porque eu permiti. Deu errado porque eu permiti. É como se Deus estivesse falando assim: olha, tudo que aconteceu na sua vida passou na minha mão. Eu tinha o poder de escolher sim ou não. E se eu disse não, foi como um pai. Toda dor carrega propósito. Ezequiel teve uma visão de Deus no meio da dor, porque a dor nos torna sensíveis. Talvez seja no hospital que a gente vê as orações mais sinceras. Talvez seja num leito de morte que a gente vê os corações mais arrependidos. Porque a dor nos torna sensíveis. E às vezes Deus nos permite a dor só para você não se perder. E para você saber de que você depende de Deus. Se você ler toda a história de Ezequiel, você vê que a maioria, quando Deus vai chamar Ezequiel, Deus vai usar uma expressão dizendo: filho do homem. Filho do homem. E essa expressão, de uma forma muito popular, sabe o que ela quer dizer? Ser humano. É como se Deus tivesse, pastor Angel, deixando muito claro para Ezequiel o poder que você tem, quem você é. Você é um ser humano pequeno, fraco, mas eu te chamei de Ezequiel porque eu te torno forte. Quando Deus chama Ezequiel de filho de um homem, Deus está mostrando para Ezequiel o poder e a força que ele tem, tão pequena, mas ele está falando: Ezequiel, filho do homem. Filho do homem porque é pequeno, mas Ezequiel porque eu te torno forte. Sabe o que Deus está dizendo aqui para alguém? Alguém que está triste, dizendo: Jamerson, eu não tenho mais chance, eu sou tão pequeno para esse sonho. Sabe o que Deus está dizendo? Filho do homem, fica tranquilo, porque eu lhe chamo Ezequiel, porque eu te torno forte. Por que eu estou passando por isso? Porque tem hora que Deus pega lugares improváveis e transforma em quartos de intimidade.
Porque Deus te precisa levar para a beira do rio Quebar, exatamente num processo de dor e de choro, para você começar a ter visões para Ele. Sabe o que é? A Bíblia diz assim, olha, que Deus deu visões para Ezequiel. Isso é uma troca, é um relacionamento. É Deus mostrando para mim e para você que a nossa força vem do nosso relacionamento com Ele, que a gente depende dEle, que a gente precisa dEle. Eu preguei aqui um dia desses sobre Davi, e eu falei que quando Davi é ungido rei, a Bíblia diz que o Espírito se apossa de Davi e sai de Saul, mas Davi continua no pasto e Saul no palácio. Saul está rico, rei, cheio de poder, cheio de fama, mas não consegue nem dormir, está atormentado. E Davi, pobrezinho, pastor de ovelhas, mas sorrindo para todo lado. Qual a diferença entre o rico que não consegue e o pobrezinho lá, humilde, que consegue sorrir, dormir? O Espírito Santo de Deus. Quem sabe seja por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, alerta os ricos dessa geração para não pôr a esperança dele nas riquezas da terra, porque eles vão perder. Mas era Deus dizendo assim: alerta que a esperança da igreja precisa estar em mim, que sou dono do ouro e da prata. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Você depende do Espírito Santo de Deus. Você depende do Espírito Santo de Deus. Quem sabe Deus está usando todo esse momento para voltar a ter uma troca de relacionamento com você. Toda guerra que você não encontrar respostas, toda guerra que você não encontrar respostas, geralmente pode ser uma porta de Deus para um tempo de relacionamento. Geralmente em situações que a gente não encontrar: Senhor, por que isso? Para que isso? O que o Senhor quer me ensinar? Por que não tem como sair? Onde eu vou chegar? Geralmente em situações que a gente não encontra saídas, respostas, talvez seja uma porta de Deus para um particular com você. Aí nessa hora a gente precisa, presbítero Anderson, fazer igual o profeta Samuel: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Tem gente projetando 2023, mas no plano não colocou ouvir o Senhor. Tem gente projetando há tantos anos, mas nunca escreveu ouvir mais a Deus. Sabe o que Deus quer me falar para você nessa noite? Talvez esse momento de dor que você está passando, talvez esse momento de tristeza que você está passando, a sua palavra não tem que ser por quê, para quê, como, onde. Tem que ser: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Fala, que o teu servo entende que precisa desse tempo com o Senhor. Relacionamento com Deus esclarece visões. Para caminhar para o fim, Ezequiel tinha um sonho de ser sacerdote, mas Deus conduziu Ezequiel para outro mundo. Ezequiel de fato está muito longe de se tornar sacerdote, mas no dia ou no ano que ele sonhou realizar aquele projeto de vida, Deus muito claramente vai fazer uma chamada profética na vida de Ezequiel. Porque a Bíblia diz que a noite pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a noite de choro não vai durar para sempre. Uma hora o sol vai raiar e Deus vai te chamar para te dar visões. Uma hora Deus vai pegar você nesse momento de tristeza, você não está entendendo, e Ele vai te mostrar o que está acontecendo. Ele vai falar com você. Talvez no momento que a gente mais entra em crise de fé, quando a gente não tem resposta de Deus, quando Deus está em silêncio, é quando a gente não entende o que está acontecendo. Então Ezequiel está passando por esse tempo de silêncio, mas a noite não dura para sempre. Uma hora o sol vai raiar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus uma hora vai aparecer e vai falar com você. Você não ficará confundido. Deus lhe dará visão daquilo que você está vivendo. Chega uma hora que Deus vai falar com Ezequiel. Ezequiel está extremamente frustrado porque não chegou onde queria.
E Deus vai falar com ele, vai falar: Ezequiel, você não está entendendo, mas você precisava passar por isso. Era como Deus estivesse assim: Ezequiel, você não está entendendo o que está acontecendo, né? Porque você queria ser sacerdote, eu te tiro de onde você ia se tornar sacerdote, te coloco numa terra que você não conhece ninguém como escravo. Ezequiel, você tinha tudo para olhar para trás, para desistir, mas você perseverou em fé. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Seja pacientes na tribulação, se alegre na esperança, persevera na oração. Seja paciente na noite de choro, mas não desista. Se alegre na esperança de um dia que vai raiar. E como eu me alegro? Perseverando na oração. Não aconteceu hoje, mas amanhã eu estou orando de novo. Não aconteceu amanhã, no outro dia eu estou orando de novo. Era Deus falando: Ezequiel, você tinha tudo para largar, mas você continuou perseverando. Então, Ezequiel, eu vou te falar o que está acontecendo. Ezequiel, você não está entendendo, mas você precisava passar por isso. Senão você não iria se tornar aquilo que eu quero que você se torne. Era como se Deus estivesse falando para Ezequiel: se você não deixar, porque Ezequiel tinha um sonho: quero ser sacerdote, quero ser sacerdote, quero ser sacerdote. E ele está totalmente frustrado porque ele sabe que não tem como se tornar sacerdote lá. Deus fala: Ezequiel, você precisava passar por isso, cara. Porque se você não passasse por isso, você não ia se tornar quem eu quero que você se torne. Aqui entra também umas crises de fé, mas a Bíblia não deixa claro. Porque o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Deus nunca disse que ia pegar o teu plano e tornar real, mas Ele disse: o certo eu vou fazer na tua vida e vai vir da minha boca. Aí Deus fala assim: Ezequiel, você tinha muitos sonhos de tornar sacerdote, mas eu vim lhe dizer, Ezequiel, você não será sacerdote. E você precisa passar por esse tratamento, senão você não vai se tornar quem eu quero que você se torne. Era como se Deus estivesse dizendo meio assim para Ezequiel: Ezequiel, se você não deixar o seu sonho morrer, o meu sonho para você não nasce. Ezequiel, se você não permitir que o teu sonho morra, o meu sonho em você não vai nascer. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui hoje: eu tenho um propósito para você. Eu tenho um sonho para você. E o seu projetando tem que ser: eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. Era Deus dizendo: Ezequiel, você precisava passar por isso, cara. Porque se o teu sonho não morrer, o meu não vai nascer. Na tua cabeça esse sonho é o teu maior, porque Ezequiel cresceu no meio de uma família de sacerdote. Para ele ser sacerdote era a maior coisa do mundo. Mas Deus estava falando: ei Ezequiel, teu sonho é ser sacerdote, mas eu não posso deixar, porque daqui a pouco tem um vale de ossos secos, e lá eu não vou precisar de um sacerdote, lá eu vou precisar de um profeta para levantar a mão e profetizar. Ezequiel, o teu sonho tem que morrer, porque o meu vai ter que nascer na tua história. Fica de pé, igreja. Deus permitiu o sonho morrer porque Deus tinha um maior para ele. Teu projeto 2023, cara, precisa ser guardado por Deus. Projete, entregue teus planos para o Senhor, confia. Mas saiba de uma coisa: para os planos de Deus começarem, talvez alguns seus vão ter que terminar. Para o sonho de Deus ser iniciado na tua vida, startado, quem sabe alguns teus vão ter que ser paralisados. Aí tem que ser homem e mulher de Deus para levantar a mão e dizer: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Ezequiel frustrado, decepcionado, porque onde ele está longe de ser aquilo que ele queria. Mas Ezequiel estava exatamente no lugar que Deus queria. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui hoje? Fica tranquilo,
Porque quem sabe na sua visão você pode estar longe daquilo que você sonhou, mas na visão de Deus você pode estar muito perto da realização do propósito dele. A pergunta é: você vai desistir no meio do processo? Ou você vai permanecer acreditando que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar? Ezequiel viveu um tempo de choro, um tempo de dificuldade. Mas eu só estou lendo Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e pregando em cima desse texto hoje, porque Ezequiel se abriu para o novo de Deus na vida dele. Porque enquanto eu não tiro o velho, Deus não coloca o novo. Enquanto eu não esqueço 2021, 2023 não vai se iniciar na minha vida. Quem sabe não é porque 2022 não aconteceu nada, é porque você está em 2021 ainda. Mas na autoridade do nome de Jesus, Deus vai destravar a tua visão hoje. Tu vai mudar o lugar para onde tu está olhando. Tu vai deixar de olhar para aquilo que passou. Tu vai deixar de olhar para aquilo que deu errado. Vai olhar para cima e vai dizer: é de lá que vem socorro, é de lá que vem provisão, é de lá que vem o meu milagre, é de lá que vem o resultado, é de lá que vem o melhor para a minha vida. Eu só estou lendo Ezequiel hoje porque alguém resolveu abrir o seu coração para aquilo que Deus queria fazer. E hoje, quando a gente fala de Ezequiel, a gente não fala sacerdote Ezequiel, a gente fala profeta Ezequiel. O menino que queria ser sacerdote, o menino que cresceu dizendo: vou chegar lá. Mas o menino que um dia resolveu falar: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos para fazer a tua vontade. Sabe por que Ezequiel está na Bíblia? Porque ele acreditou que Deus tinha o melhor para ele. Ezequiel cumpriu o seu propósito de vida. E eu vim pregar nessa noite para você e dizer: não desista agora, tem um propósito maior para você. Olha para mim. Vou pedir pro louvor cantar um trecho de uma música. Eu quero orar por algumas pessoas nessa noite. Eu quero orar por milagres aqui hoje. Porque a gente precisa acreditar naquilo que a gente pede. Você não pode dizer que tem colocado o teu 2023 na mão do Senhor e não acreditar que vai fazer. Mas nessa noite, sabe o que o Senhor nos ensina? Que possa ser que você não seja sacerdote mesmo. Possa ser que Deus não faça isso na sua vida mesmo. Mas fica tranquilo, porque se Deus matar o teu sonho, Ele fará nascer um muito maior na tua vida. E Deus sabe. Era como se Deus dissesse assim: Ezequiel, eu não posso deixar você ser sacerdote, porque se você virar sacerdote, você não se transforma naquilo que eu sonhei para você. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? Vai ter que morrer algum sonho, vai ter que morrer algum projeto, mas vai nascer algo muito maior para você. Vai nascer algo muito melhor. Talvez algumas coisas vai ter que passar mesmo, mas a palavra de Deus é: o que está vindo aí, olho não viu, ouvido não ouviu, é o que der. Aleluia! Eu quero orar por pessoas que estão em situações como Ezequiel estava um dia, dizendo: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer, meus planos foram frustrados, o que eu projetei não aconteceu, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu saio, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu volto. E eu não vou orar para Deus realizar teu sonho, mas eu vou orar para Deus concluir o projeto e realizar o propósito. Eu quero orar por pessoas que falam assim: eu estou perdida mesmo, não sei para onde ir, não sei onde eu vou ficar, mas eu confio que Deus tem algo muito melhor para mim. E eu confio que essa noite é a noite de Deus abrir o céu e dar visão para a minha vida. E eu quero profetizar que nessa noite nós vamos fazer uma oração, e o céu para algumas pessoas vai se abrir, e Deus vai tornar claro para algumas pessoas esse momento que você está vivendo, que você não está entendendo. Eu acredito, porque Deus testifica no meu coração. Essa noite Deus rasga o céu e traz uma visão desse momento para a tua vida. Enquanto o louvor canta, você que acreditou nessa palavra, assim: eu preciso dessa visão de Deus, sai do seu lugar correndo, vem aqui no altar do Senhor. Nós temos uma palavra profética para a tua vida hoje. Vamos adorar o Senhor. Hoje o meu vem correndo, vem correndo.
que vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali. Vem, você que está perdido, você, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Olha, nessa hora, hoje o meu milagre vai. Venha com fé, venha com fé que hoje o céu se abre para você. Acredita que o céu se abra. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Vou pedir para os ministros orarem com imposição de mãos. E eu quero orar e profetizar hoje no nome de Jesus. Para vocês que vieram aqui na frente, escute uma coisa: não é a minha palavra, não é o meu poder, é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. E nós vamos orar para que Deus estabeleça fielmente o propósito dele na tua história. E eu quero repreender no nome de Jesus toda confusão na mente, toda distração de propósito. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo aquilo que está trazendo confusão à tua mente, está trazendo desânimo para a tua história. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu profetizo, não vai te paralisar. Deus não está levantando apenas uma pessoa, Deus está levantando um guerreiro nessa noite, uma guerreira que não vai desistir, mas permanecerá. Pode orar, Vinícius, pode orar com imposição de mãos. Vamos adorar, vamos adorar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, confirma esse tempo, Senhor. Confirma esse tempo, Senhor. Confirma esse tempo, Senhor. Rasga o céu nessa noite, Pai. Rasga o céu nessa noite, Senhor. Aleluia. Traz visão do alto. Traz visão. Esclarece o momento. Revela o propósito. na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Confirma, Deus. Confirma, Deus. Eu profetizo em nome de Jesus céus abertos. Eu profetizo visão de Deus. Eu profetizo claridade nos projetos. Pai amado, sonda a mente, sonda o coração, vê se há algum caminho mau, e se não há, Pai, tira agora, tira esse projeto, planta o teu sonho, Pai.